Então vamos lá, mitos e verdades, porque esse tema, né? Porque de fato há muitos mitos sobre esse assunto, há muitas mentiras sobre esse assunto também, porém há grandes verdades. E vamos para a primeira pergunta. Como eu falei para vocês, esta aula será em modelo de perguntas e respostas, tá? Primeira pergunta que eu vou responder é: o dízimo é um mandamento ainda na nova aliança? É obrigatório para os cristãos? Aqui eu acho que a pergunta mãe de todas as outras perguntas. E esse assunto é muito importante e você precisa ficar aí atento para você compreender. E se você não compreender, eu vou pedir que você fale, tá bom? Vamos lá. O dízimo, ele existe, a ideia do dízimo, dos 10% de doação, ele existe antes da lei. A Bíblia relata muito claramente Abraão dando o dízimo para Melquisedeque. E em Abraão ainda não existia lei, certo? Então, há um princípio espiritual, há um princípio divino, sim, de uma doação de 10%. Eu acredito nisso, porque nós vemos claramente Abraão fazendo isso para um homem que é considerado um sacerdote, pouco se sabe sobre Melquisedeque, e não havia lei naquela época, tá? Foi algo voluntário de Abraão fazer aquilo. Não sabemos dentro da cultura qual é o ensinamento que ele tinha sobre esse assunto, sobre o processo da doação. E a partir disso, depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e Jacó teve seus 12 filhos, que se tornou Israel, e depois disso veio Moisés, e Deus instituiu a lei, que é a base da velha aliança. Deus instituiu a lei para se relacionar com o povo, para que o povo tivesse clareza daquilo que agrada a ele, daquilo que não agrada a ele, para que pudesse haver um relacionamento ali. A aliança são os parâmetros para esse relacionamento. Portanto, o dízimo dentro da velha aliança, ele se tornou uma lei. Ele se tornou algo obrigatório. Por quê? Qual era a função do dízimo? É o seguinte, na velha aliança existia o santuário, existia o templo ali, e o templo, ele era o centro da adoração a Deus. E o templo não estava relacionado apenas a uma religião, porque a nação toda de Israel era teocrática, que tinha Deus como centro, certo? Então, o dízimo não estava só relacionando a uma religião, mas sim a algo de toda a nação. E para que serviu o dízimo? Israel, ele é dividido em 12 tribos. Ele era dividido em 12 tribos, certo? E uma das tribos precisava trabalhar integralmente no templo, no santuário. E essa tribo não teve uma herança de terras. Quando o povo entrou na terra prometida, cada tribo teve uma parte da terra como herança. Mas a tribo de Levi não teve isso, porque Deus escolheu a tribo de Levi, que eram os levíticos, para serem seus sacerdotes, para serem aqueles que seriam responsáveis pelo culto, pela adoração a Deus, pelo sacrifício, por ensinar o povo sobre Deus e trabalhar integralmente no santuário e no templo, ok? Já que esse povo não tinha, presta atenção nisso, já que esse povo não tinha uma terra, eles não tinham como plantar e receber alimento da terra, receber mantimento da terra, como todas as outras tribos. Portanto, Deus instituiu a lei do dízimo, que era 10% dos seus bens, porque naquela época não existia dinheiro, tá? Não existia dinheiro, moeda, nota. Os 10% deles era em forma de cereais, de animais, de pedaços de prata, enfim. Eles tinham que doar ou devolver, Deus instituiu como devolver, certo? 10% de tudo que é seu, tudo que vier às suas mãos, era para levar para o santuário, e esses 10% tinha como propósito manter o santuário e o templo funcionando, tá? Então, para ter o povo, o povo, os levitas trabalhando de forma integral, eles precisavam ser sustentados. Eles não podiam trabalhar, eles não podiam plantar, eles não podiam fazer dinheiro, vamos dizer assim, trazendo por uma
contextualização. Eles não podiam fazer dinheiro, porque eles estavam trabalhando integralmente no templo e no santuário. Para que eles pudessem ter esse mantimento, tanto o santuário quanto a própria tribo de Levi, o povo precisava levar 10% ao santuário. E Deus instituiu isso como lei, porque ele instituiu que esse dinheiro, ou esses bens, esses cereais, esse 10%, era como se fosse. Tem um pastor que ensina dessa forma, nem lembro o nome dele, que ele fala como se você tivesse uma franquia de Deus. Deus, ele é o dono de tudo, certo? Então, quando você ins- cumpre a lei que ele instituiu, que era os 10%, ele promete que a terra vai produzir, que as janelas do céu vão se abrir sobre eles, porque eles estão cumprindo um princípio e uma lei que o próprio Deus instituiu, assim como toda outra lei. Lembra que para quem chegou hoje, na aula passada, nós lemos ali Deuteronômio 28, e Deuteronômio 28 fala de várias formas de obedecer, certo? Obedeça, 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 e eu vou fazer isso para vocês. E nós chegamos à conclusão que a definição final é prosperidade. O dízimo também era dessa forma. Porque existia um templo e um santuário físico que precisava ser mantido. E existiam pessoas que trabalhavam nesse templo físico, que era uma tribo completa, que precisavam se alimentar e que precisavam viver e viver muito bem. Então, a tribo de Levi era como se uma cobertura espiritual sobre toda a nação, e a nação, enquanto está trabalhando com as suas mãos para produzir matéria, precisava suprir essas pessoas que estavam trabalhando na vida espiritual deles. Isso era o dízimo, ok? As ofertas já era algo voluntário, dízimo, 10% de tudo. As ofertas já era algo voluntário e existiam vários tipos de oferta, mas entrar nesse ponto só vai tornar a aula mais complexa e chata, porque o intuito que a gente precisa entender é a motivação correta da oferta, do dízimo, para a mentalidade de filho de nova aliança, ok? Beleza. Então, qual é a ideia? A tribo de Levi precisava se manter, o santuário precisava se manter e toda a nação tinha que devolver o dízimo a Deus. Só que essa devolução de dízimo a Deus era uma lei que Deus instituiu que tinha nela algo muito importante que é a fidelidade a Deus, porque se Deus não desse saúde a eles, se Deus não desse a terra a eles, se Deus não tivesse tirado eles do Egito, eles não teriam provisão nenhuma. Então, os 10% desse dízimo representava fidelidade a Deus, representava gratidão a Deus e representava uma crença de que Deus é o provedor. Certo? Beleza. Ok. Mas e agora? Na nova aliança, depois de Cristo? Nós precisamos pensar não apenas em textos bíblicos isolados para chegar a essa conclusão. Nós precisamos pensar no contexto de mentalidade. Vamos lá. Se existia um templo físico na época, certo? Existia um templo físico que era considerado a casa de Deus. Aí eu pergunto para você hoje: quem é a casa de Deus hoje? Responda no chat, por favor. Fernando respondeu: eu. Vamos lá, gente. Somos nós. Beleza. Nós, a gente, nós. Perfeito. Certo. Ó como isso é importante a gente entender. Templo é o nosso corpo, logo nós. Perfeito. Como é bom a gente entender isso? Por quê? Depois da morte e ressurreição de Cristo, Deus não mora, quer dizer, ele nunca morou num lugar físico, mas o lugar físico era a representação da casa dele. Ele não mora mais em lugares físicos, ele mora dentro de nós.
Certo? Nós vamos chegar nesse ponto aí, Josi. Ele mora dentro de nós. Se ele mora dentro de nós, logo nós somos o templo do Espírito, que a Bíblia diz claramente. Nós somos o templo do Espírito e não mais lugares físicos, certo? Ok, beleza. E outro ponto também que passa batido é a lei que tornava o dízimo obrigatório. Essa lei é para o judeu. Nós não estamos, como não somos judeus, a lei nunca foi feita para nós. Esse é um ponto que passa batido, que é muito importante. Porque nós vivemos numa briga se devemos ou não obedecer à lei, mas a lei nunca foi feita para você. Só a não ser que tenha um judeu aqui. A lei nunca foi feita para você. Tanto que há certos momentos ali no Novo Testamento aonde Paulo tem que ir lá para a igreja da Judéia, lá onde fica Tiago, os judeus que eram discípulos de Jesus, para trocar uma ideia, para trocar essa ideia com eles. Falando assim, ó, os gentios, quem é o gentio, pessoal? Gentio é todo aquele que não é judeu, tá? E eles falaram assim, os gentios estão se convertendo, que era algo totalmente novo para eles na época, porque Jesus veio e ele só pregou para judeu, tá? Mas o gentio começou a se converter. Depois de Cristo, o evangelho se expandiu para todo o mundo e não só apenas para o judeu. E Paulo teve essa confusão, que ele era muito criticado porque os judeus ensinavam que ele tinha que ensinar a lei para o gentio. O gentio tinha que cumprir a lei. E houve essa grande discussão, aonde a conclusão final foi: o gentio não tem que cumprir lei. Você é um gentil, você não é judeu. Então você não precisa cumprir a lei, certo? E o dízimo, ele é obrigatório na lei. Antes da lei, não tem nenhuma, não fala-se de obrigatoriedade de dar 10%. A obrigatoriedade veio com a lei. Então, primeiro ponto, a lei não é para você, você não é judeu. Segundo ponto, não existe mais tempo físico. Mas, Abner, e as igrejas? E as comunidades? Sim, as igrejas e as comunidades, elas existem. Mas se você não sabe, até os 300 anos, os primeiros 300 anos de igreja, primeiro 300 anos, eu quero dizer o quê? Desde que Cristo ressuscitou, subiu ao céu e houve o Pentecoste. Ali se iniciou a igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ali se iniciou a era da igreja, que é chamada de igreja primitiva, que é a primeira era da igreja. Você sabia que até os 300 anos de igreja, 300 anos, nós estamos falando aí de mais ou menos 350, 6 gerações, nós estamos falando, 6 gerações. Não existia igrejas se reunirem em prédios, da forma que nós vemos hoje. Hoje nós falamos, aonde você vai, que igreja você vai? Cada igreja tem um prédiozinho alugado ou comprado. Até os 300 anos de igreja não existia isso. As pessoas se reuniam em casas, ou se elas se reuniam em prédio, não era um prédio institucionalizado como igreja, que tem um pastor funcionário da igreja. Não existia essa questão. Aí, o que ocorreu foi que um homem que tinha um governo, Constantino, ele decidiu regulamentar o cristianismo como a religião da nação. O cristianismo era muito perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os primeiros pais da igreja foram perseguidos, e eles se reuniam em casas. E chegou uma época que Constantino falou assim: não, não vai haver mais perseguição e o cristianismo vai ser a religião da nação. Então todas as pessoas que fazem parte dessa nação, que eu esqueci qual era, Roma, eu acho, esqueci, me deu um branco agora. Quem souber aí me fala. Agora essa é a religião da nação. E através de Constantino houve um processo de
institucionalizar o cristianismo. E daí veio aquelas pessoas que veio uma ideia que se chama clericalismo. Qual que é a ideia de clericalismo? Que também é uma ideia do diabo, e um dia a gente fala sobre isso. Pessoas começaram a dividir os membros, aqueles que sentam no banco, sabe? Dos imperador romano. Perfeito. Obrigado, Ezio. Começaram a dividir as pessoas que trabalhavam na obra de Deus, como hoje pastores e todos aqueles que têm um cargo ministerial. Sabe esse negócio de cargo ministerial? Ah, ele é o pastor, ele trabalha aqui na igreja, o presbítero, o não sei quem, e o membro, que é o restante. Essa divisão de cargos e de pessoas que recebem ali e que diferenciam das pessoas normais, toda essa ideia veio depois de Constantino, porque antes dessa ideia, todas as pessoas se reuniam e os pastores e os pais das igrejas, os apóstolos, os mais experientes, eles não se enxergavam como alguém maior do que os membros, eram como mentores de lado a lado que tinham mais experiência e ensinavam Jesus, mas não tinha essa diferença de cargo e de posições. Não havia essas posições, os cargos não eram posições, porque um pastor, gente, ele não tem uma posição maior. Microfone, é o microfone, Ita. O pastor tem uma função diferente da sua, se você não é. Nós temos funções diferentes, mas não posições de autoridade. Como se o pastor tivesse mais autoridade no mundo espiritual do que um membro normal. Não existe essa ideia. Isso é uma ideia humana. E por que eu estou chegando a todo esse ponto? Porque foi daí que começou se abrir vários prédios, várias igrejas se reunindo em prédio, e os prédios se tornaram mais uma ideia de empresa. Só que essa nunca foi a ideia no início do cristianismo. E essas empresas, essas pessoas, essas igrejas, para se manter de pé, elas precisam de mantimento, óbvio. Para isso, começaram a usar o texto de Malaquias 3:10, usar a lei como um mandamento que deve continuar para manter a casa de Deus de pé. Só que a casa de Deus somos nós. Aonde nós nos reunimos, se 3 pessoas e 4 pessoas estiverem reunidas em um lugar, elas são igreja. E calma, se você participa de comunidade, você é um pastor, eu não vou falar, eu vou chegar nesse lugar e vou falar da importância, se você participa de um lugar, de você semear nesse lugar, tá? Eu tô primeiro desconstruindo a ideia do dízimo como obrigatoriedade, ok? Beleza. Então, o dízimo, ele perde o seu sentido porque não existe mais a casa do tesouro, onde você tem que levar os mantimentos. Não existe mais o santuário de Deus. O prédio onde as pessoas se reúnem é só um local, mas a igreja são as pessoas que se reúnem. Se essas pessoas decidirem se reunir dentro de uma casa, lá é a igreja. Se essas pessoas decidirem se reunir dentro da sala de uma empresa, um empresário lá cedeu uma sala, se reúne na sala, ali é a igreja, porque é onde as pessoas se reúnem. E lógico que precisa ter o mais experiente, o líder, para conduzir essas pessoas, senão vira uma bagunça total. Sem liderança, nada vai para frente. Então precisa ter um homem, uma mulher mais experiente, que seria o pastor daquele povo? Sim, lógico. Mas não precisa ser totalmente institucionalizada da forma que é hoje. Que muitas igrejas se tornaram até empresas que são franqueadas. Ah, a minha igreja aqui tem 1.000 sedes, 1.000 prédios. Toda essa ideia de igreja como CNPJ não é uma ideia do evangelho. Por isso que o dízimo, para manter esses lugares, não é bíblico.
Porque o dízimo na época era para manter um lugar. Todo o povo era direcionado ao templo, a um lugar. Mas esse templo não existe mais porque o templo somos nós. E por não sermos judeus, não temos obrigatoriedade de dar dízimo, porque essa era uma lei para o judeu. Certo? Beleza. Ok. E Abner, e a maldição? Se você não der o do dízimo, logo o cortador, o migrador vai vir e comer tudo que é seu. Esse cortador, esse migrador, esses nomes, gente, eram nome de insetos, não de demônios. Era um nome de insetos, tá? Que comiam as plantações dos judeus. E Deus, ele diz: se você devolver aquilo que é meu, os 10% dentro da lei, a lei é totalmente fundamentada em obediência. Você obedece os princípios, você prospera. Se você não obedece os princípios, você logo terá escassez. Nós vimos isso na aula passada. Se você não viu, você assiste depois. Então, uma das coisas que Deus promete é a prosperidade virá sobre você, porque eu vou reter os gafanhotos, o migrador e todos esses animais que comiam as plantações. Era uma promessa de Deus. E para você ter essa promessa, era necessário você obedecer ao princípio, como todo o restante da lei. Só que hoje nós usarmos esse texto para falar que o demônio vai, se você não dizimar, logo o demônio, você vai ter que gastar dinheiro com remédio, vai bater seu carro. Esse princípio é um princípio para manipulação e medo, que muitos líderes religiosos usam, uns por ignorância, não é por maldade, é simplesmente por ignorância, ele só está repetindo o que ele foi ensinado, e dois, por maldade mesmo, um manipulador. Existem muitos, tá? Portanto, na nova aliança, não é obrigatório o dízimo. Eu já trouxe os pontos. Um, porque você não é judeu. Dois, porque não existe mais um prédio, um templo, um santuário que precisa ser mantido como a sede de toda a religião cristã, porque a casa somos nós agora. Certo? Antes de nós passarmos para a segunda pergunta, ficou claro isso? E eu quero saber, faz sentido o que eu estou falando? Hum, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Sim, sim, sim. Beleza. E novamente, eu estou aqui como mentor. Você não tem que pegar tudo que eu falo e acreditar, tá bom? Até faz. O mundo que se modernizou, certo? E eu, pessoal, eu ensino isso com todo temor, porque meu pai, ele é um líder de uma igreja que se reúne em prédio. E eu cresci. Eu fui alimentado através de dízimos de pessoas. Sou filho de pastor. Então, eu falo isso com todo temor, tá? Abner, e a questão de Paulo falar desses cargos de presbitério, diácono, essas coisas? Beleza, ótima pergunta, vou responder. Abraão que deu dízimo. Eu já falei sobre isso, mas vamos lá. Abraão deu um dízimo e ainda não existia lei. Então, o princípio do dízimo, ele vem antes da lei. O que eu estou dizendo aqui que o dízimo ele não é necessário é a obrigatoriedade, que isso só veio depois da lei. Nós não sabemos como Abraão aprendeu o princípio do dízimo, se ele aprendeu diretamente de Deus, se era uma cultura do povo dele, não sabemos. Porque essa cultura dos 10% não é uma cultura de Israel apenas. Se você for ver outras culturas, outras nações que existiam na época também tinham. A doação, a plantação, o fato de você doar dinheiro, recursos, sempre vai trazer prosperidade. É um princípio universal, tá? É um princípio universal.
E muitos, se você for ver, muitos livros e muitos e muitos e muitos livros que não têm nenhum contexto cristão falam da doação, falam dos 10%, falam de tudo isso, tudo isso. O que eu quero é desconstruir para você é que o dízimo ele não é uma obrigatoriedade, aonde se você parar de dar o dízimo, você está roubando a Deus e vai atrair maldição para sua vida. Esse tipo de ensino não faz sentido. Uma, porque o dízimo era uma lei para o judeu, não existe mais a casa de Deus. E terceiro também, Jesus destruiu toda a maldição na cruz e vos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Pensa comigo. Se Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, por que que você dizima para buscar bênção? Eu tenho que falar por que você dá o dízimo, né? Porque a palavra dizima pode ser matar um monte de gente, né? Então, às vezes a gente fala assim, dizima, para dizimar é matar um monte de gente. Por que você dar o dízimo? Entende? Você dá o dízimo para ser abençoado. Mas espera aí. Em Cristo você foi abençoado. Tem alguma coisa que está errada aqui no contexto. Eu dou o dízimo para repreender a maldição do devorador. Mas espera aí, Gálatas 3:3 fala que Cristo destruiu a maldição da lei na cruz. Então, espera aí, o seu dinheiro é mais poderoso do que o sacrifício? Percebe a loucura que nós aprendemos? Mas vamos para a segunda pergunta. De todas as perguntas que eu vou responder, eu vou pedir para a Eula fazer essa pergunta novamente no final. No final não, vai ter uma parte específica que eu acho que essa pergunta vai entrar melhor aqui, do questão de Paulo falar desses cargos de presbitério, diácono e essas coisas. Vamos lá. Essa pergunta eu acho que eu já acabei de responder, né? Você precisa dar o dízimo para prosperar? Não, ela é um pouco mais profunda. Se você der o dízimo com a ideia de dízimo que a religião trouxe, não vai trazer prosperidade. Até porque eu acredito que todos vocês que estão aqui, em algum momento da vida, foram dizimistas, certo? E eu acredito que boa parte da vida de vocês isso não mudou muita coisa na sua vida financeira. E eu conheço pessoas dizimistas que mudaram a vida, mas aí o que muda é a intenção do coração, que é o ponto da aula de hoje. A motivação pelo qual você faz, percebe? Então, você precisa dar o dízimo para prosperar? Não, porque você já é abençoado em Cristo. Logo, uma das definições de abençoado, sabe qual que é? Liberação para prosperar. Você já percebeu que quando uma mãe, acontecia isso muito no passado, deveria acontecer de novo. O meu filho eu vou ensinar a fazer isso, e se eu tiver filhas, o namorado delas lá no futuro vai ter que fazer isso, que é ir pedir a bênção para o pai, certo? Por que que você pede a bênção para o pai para poder ter a filha dele como mulher? O que o pai, quando libera a bênção sobre o homem para se relacionar com sua filha ou vice-versa, o que significa isso? Ele está aprovando e liberando aquele relacionamento para prosperar. Então, quando você é abençoado, você tem uma liberação para prosperar. Por isso que quando Deus fez o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e os abençoou. A Bíblia diz que ele os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Ele só mandou que eles fossem férteis e multiplicassem depois de abençoá-los. Porque na bênção de Deus está a liberação para prosperar. Então você precisa dar o dízimo como um princípio obrigatório para prosperar? Não. Vamos para a próxima pergunta. Não dar o dízimo atrai maldição? Acho que eu já respondi essa pergunta, mas vamos novamente bater no mesmo ponto. Em Cristo toda maldição foi destruída. Isso está escrito em Gálatas 3:13, tá? Em Cristo toda maldição foi destruída. Aí o que você precisa pensar é: Abner, não existe maldição? Tudo existe para quem crê que existe, tá? Então, se você crê que você está recebendo alguma maldição, por isso que a sua vida financeira está desse jeito, logo você manifesta isso. Os demônios são inteligentes, pessoal. Os demônios são inteligentes. Se você crê que há maldição, os demônios vão aparecer e se apresentar como essa maldição que você crê.
Você sempre vai ter, a frase do Ryan, você sempre vai ter o que seu coração acredita. O que o seu coração crê se manifesta. O que o seu coração crê dá liberdade para os anjos agirem. O que o seu coração crê dá liberdade para os demônios agirem. Se toda maldição foi destruída na cruz, logo não há. Mas se você crê que existe, logo viverá. É isso. Tudo depende do que você crê. Eu hoje assisti o filme Constantine, como é real o mundo espiritual. Putz, eu adoro esse filme. Eu gosto. Adoro. Uso vários exemplos dele em várias aulas. Bora lá. Vamos pro próximo. Ofertar. Agora vamos pensar no ofertar. Ofertar é obrigatório? Beleza, dar o dízimo, Abner. Eu entendi que não é obrigatório. Mas ofertar é obrigatório? Primeiramente, ofertar já na lei não era obrigatório, era algo voluntário, certo? Porém, a pergunta principal é aqui. Hoje você pode responder sobre o coração? Sim, aí faz a pergunta no final, uma pergunta bem específica sobre o coração. Qual a motivação correta para ofertar? É aqui que está o segredo de tudo, tá? Deixa eu ver o que eu falo aqui na frente. Beleza. Ah, eu vou pular uns slides aqui, pessoal, porque... Não, deixa eu ver se eu consigo falar sem ir para esse slide primeiro. Porque depois eu vou pegar um texto bíblico no Novo Testamento que explica como se deve ofertar, tá bom? Então, ofertar é um princípio bíblico e universal. No Novo Testamento está escrito: aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. E o texto está falando especificamente sobre dinheiro, tá? Então, ofertar é um princípio, sim, universal. Ofertar dinheiro, dinheiro ou qualquer coisa que tenha valor monetário. É um princípio. Só que a diferença do ofertar bíblico que passa batido é que ele deve ser feito, anota essa palavra, por generosidade. É aí que está a chave da questão quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é ofertar. E quando o assunto, se você quiser continuar usando o nome dízimo. Se você quiser usar o nome dízimo, Abner, eu vou escolher 10%, vou dar o dízimo na comunidade que eu participo ou qualquer outra coisa. Tem algum problema nisso? Não. Você está fazendo isso porque está com medo do devorador? Não, não estou fazendo isso porque eu estou com medo do devorador. Você está fazendo isso porque é obrigatório dentro de uma lei? Não, estou fazendo isso porque é um desejo do meu coração fazer isso para Deus. Então, mano, vai pra cima, não tem problema nenhum. Aí ela falou: ser generoso não pode querer algo em troca. Perfeito. Vamos falar sobre generosidade. Eu vou ter que pular, não vai ter jeito. Ó, gente, eu tinha mais duas perguntas, só que essas duas perguntas estão dentro desses textos que eu vou usar agora. Nós estamos. Qual a motivação correta para ofertar? A segunda seria: se eu não ofertar, consigo prosperar? E ofertar e dar o dízimo tem que ser numa comunidade, ou seja, numa igreja que se reúne num prédio? Eu vou responder tudo isso dentro dos textos que eu vou usar agora, ok? E se eu esquecer de responder alguma, eu dou uma volta. Eu vou voltar aqui para ver se eu esqueci de algum. E ou vocês me lembram ainda. Vambora. Ó, dentro da nova aliança, quando o assunto é dinheiro, o nome do jogo é a generosidade. O único caminho, presta atenção nisso, ó, o único caminho para a riqueza divina é a generosidade. E o principal objetivo para você ser rico é ser mais generoso. A generosidade é um ciclo. Quanto mais generoso, mais você prospera. Quanto mais prospera, mais generoso será. Quanto mais generoso, mais você prospera. Quanto mais prospera, mais generoso será. É um ciclo. E o texto que comprova isso, o texto que revela isso, está em 2 Coríntios 9:11. Vamos ler. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O texto está falando sobre dinheiro. O texto está falando sobre Paulo está ali agradecendo aos coríntios pela generosidade deles para com a igreja que estava passando necessidade. E eles estavam pegando o dinheiro deles, recolhendo o dinheiro deles para
ofertar na igreja que estava passando necessidade, que se reunia na Judéia. E ele diz, dentro disso, nós vamos ler esses textos hoje. Ele diz o seguinte: por causa disso que vocês estão fazendo, vocês serão enriquecidos de todas as formas. E o que quer dizer todas as formas? Literalmente todas as formas, gente. Envolve dinheiro? Todas as formas. Se envolve todas as formas, envolve dinheiro. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, só que ele dá um propósito para você enriquecer. Para que você seja generoso em toda ocasião. Então, para você ser enriquecido, o que que eles estavam fazendo? Sendo generosos. E para que que eles estavam sendo enriquecidos? Para ser mais generoso. E aqui vem uma frase que eu gosto muito do meu amigo Denis Apolinário, que ele diz: a pobreza é a coroa do egoísmo. Porque pessoas que têm a mentalidade pobre pensam o seguinte: ah, eu quero ter só um pouquinho para mim já basta. Ah, tendo meu já basta. Isso que eu não preciso de muito, não. Isso aí é ganância. Esse é um pensamento egoísta, porque você só tem para você e você não consegue ajudar o próximo. Você não tem para ajudar o próximo, porque você só tá pensando em você. Ah, eu quero só um pouquinho para mim, só um pouquinho para mim. Você não é humilde, você é egoísta. É isso. A prosperidade tem como um intuito maior transbordo de generosidade. Vamos para um texto que revela a motivação correta para ofertar, então. Ah, deixa eu falar sobre generosidade. Só uma coisa sobre generosidade. A palavra generosidade é uma palavra que na raiz dela, do grego, é a palavra philos, é a palavra filantropia, né? Você conhece a filantropia, né? Dos bilionários, dos homens ricos que doam, certo? Que é considerados filantropos. A palavra do grego é uma palavra que representa essa filantropia e vem primeiramente da palavra philos. Philos é a palavra amor no grego, de amor fraternal, que é o amor que eu tenho para alguém da minha família, um amor que eu tenho por um irmão. É o amor que a Bíblia fala: amem uns aos outros com amor fraternal, levem a carga uns dos outros, perdoem uns aos outros, suportem uns aos outros, encorajem uns aos outros, confrontem uns aos outros. É esse amor fraternal. É como se realmente fosse da família. Você deveria tratar cada irmão em Cristo como se ele realmente fosse da sua família. Isso é o amor fraternal. Então, a generosidade, ela tem como base o amor. Qualquer coisa que você faz, que você doa, que você entrega, que não tenha fundamento no amor, não é generosidade. Qual texto você tem de base para isso? Paulo fala o seguinte: se eu der todo o meu dinheiro aos pobres e não tiver amor, de nada valeria. Só que eu vou dividir dois princípios aqui. Existe o tesouro terreno e existe o tesouro no céu. A Bíblia fala sobre você construir tesouro no céu e não acumular tesouros terrenos, certo? Eu vou te mostrar como você pode acumular tesouro no céu e acumular tesouro terreno. Uma das coisas para acumular tesouro terreno é a semente, é o doar. Quanto mais você doar, você está sendo generoso, você está ativando um princípio, você está semeando. É um princípio. Se você semear, mesmo sem amor, ainda você está semeando. É um princípio. E esse princípio vai se ativar e vai trazer de volta para você riqueza terrena. Só que para você ajuntar tesouro no céu, é só se você fizer isso com base no amor. É aí que você constrói tesouro no céu. Quando Jesus disse para o homem rico: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e assim você construirá tesouro no céu.
Mas você só constrói tesouro no céu se isso foi feito por amor e não porque você quer algo em troca. E aí pensa comigo, quantos anos você acha que você tem de vida ainda nessa terra? Primeiro que você não sabe, né? Mas vamos pensar no limite, assim, vai. No limite, a gente pode viver até 120 anos, segundo a Bíblia, mas vamos pensar que a gente vai viver até os 100 anos, porque a maioria aqui eu sei que não come muito saudável. Vamos lá. Você tem mais quantos anos, se você vai viver até os 100? Pensa comigo. Quantos anos você tem? Conta aí, manda aí pra mim. Quantos anos mais você tem se você viver até os 100? Deixa eu ver se vocês têm coragem de entregar as idades de vocês. As mulheres não vai digitar muito não, que eu sei que elas não gostam. Fala que não pergunta a idade de mulher. Ó, vai ver meus 58 anos, 52 anos. Eu, 37 anos. Não, acho que você entendeu errado aí. Quantos mais anos você vai viver, não quantos anos você tem. Você não tem cara que tem. Deixa eu ver, 63 seria ali? Ah, tá. Se você falasse pra mim que você tá com 63 anos, eu ia falar, você tá com a doença do Benjamin Button. Ai, ai. Vou viver mais 70. Vou viver mais 68. Boa, galera. Vocês têm muitos anos pra viver, certo? Ainda tenho 67 anos. Show! Então vocês vão ter muitos anos para viver, certo? Errado. Porque o maior ano que você vai viver vai ser na eternidade. Esses 65, 67 anos é pó perto do que você vai viver na eternidade. É pó. Agora pensa comigo. Se você não ser generoso no amor, você pode até construir tesouro terreno, mas quando chegar no céu, você não tem tesouro nenhum. Isso é amedrontador. Porque você entrou no céu, show, mas você entrou no céu sem os seus tesouros. Porque o céu se move sempre fundamentado no amor. Sempre. É aterrorizante isso. Eu também me pego pensando de vez em quando e falo, meu Deus, mano, será que eu tô construindo esse tesouro certo? Se você tem que sempre avaliar a motivação do seu coração. Aí vamos pensar o seguinte: generosidade é tudo que você faz fundamentado em Cristo. É a questão do galardão? Sim. Também envolve tudo isso aí. É as recompensas que você vai viver. Porque a Bíblia diz claramente que no juízo final, Deus vai dar cada um segundo o que fez na terra. Você vai ter que prestar conta com Deus de tudo que você fez na terra. Com a sua família, sua esposa, seu marido, a empresa que ele te deu, os dons que ele te deu, as habilidades que ele te deu, tudo você vai ter que prestar conta, filho. Não acha que é. Quando a gente fala de nova aliança, de graça, não estamos tirando a parte justa de Deus, tá? Você vai entrar no céu, mas você vai precisar prestar contas. E até a Bíblia nos diz assim, ó. A Bíblia nos conta uma parábola, né? Jesus conta uma parábola, mas ele dá uma lição muito importante nessa parábola, comentando em parábola, ele fala assim: um homem que tinha muitos bens, só que não tinha mais onde guardar de tantos bens que ele tinha. E a Bíblia fala assim: esse homem construiu um celeiro maior para poder caber todos os bens dele. E depois que ele colocou todos esses bens dentro desse celeiro, ele falou: sou muito rico, agora estou feliz, agora estou satisfeito. E aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a sua alma. E a grande pergunta é: para quem que você construiu tudo isso? Pense. Só que Jesus fala assim ainda: isso acontece para aqueles que são ricos para neste mundo, mas não são ricos para com Deus. E isso é absurdo. E o que seria prestar contas? Prestar contas. Prestar contas é, você chega lá no juízo final, você vai ter que prestar contas de tudo que Deus colocou nas suas mãos. Vamos dar um exemplo. Você é um marido.
Você vai ter que prestar conta de como você cuidou da sua esposa, de como que você cuidou do seu filho. Deus te deu dons e habilidades. Deus vai ter que prestar conta do que você fez com isso. Você teve uma vida improdutiva na Terra? Entende? Tudo vai ter que prestar contas. Não quer dizer que você vai para o inferno, tá? Ah, não usou os dons direito, vai para o inferno. Não. Você vai prestar conta, você vai passar, você vai para o céu, mas as recompensas que você vai ter no céu de acordo com o que você fez na terra. A Bíblia nos. Olha, e olha que é muito louco da generosidade, que não envolve só dinheiro, envolve tudo que você faz, tudo que você entrega. Por exemplo, quando eu vou subir nessa aula aqui, quando eu subo nessa aula, você sabe que no final eu sempre vou ofertar para você o meu curso A Transição, mentoria ou coisa do tipo. Mas toda vez que eu vou subir nessa aula, eu oro e falo assim: Deus, independente se a pessoa vai comprar o curso, vai fazer a mentoria ou não, que ela seja transformada. O Senhor me deu um dom e esse dom tem que ser servido, independente do resultado final. Porque Deus me deu um dom e eu tenho que usar esse dom. Eu não faço isso aqui com o objetivo de se a pessoa. Não, só estou fazendo essa aula porque quero fazer uma venda no final. Não. Tudo que eu tô fazendo aqui vai ficar no YouTube. Aí vai ficar no YouTube um monte de gente assistindo o tempo todo. Eu fico recebendo comentário lá no YouTube o tempo todo. E isso aqui vai ficar para sempre. Um dia eu vou morrer. Isso aqui vai estar aqui. Olha que louco. Daqui 30, 40 anos vai ter um religioso que vai assistir e vai ser liberto. Entende? E há um grande poder quando você entende o poder da motivação do coração. A Bíblia diz que no juízo final, tudo o que fizemos, olha como isso é aterrorizante também. Quer dizer, pela motivação que você tem hoje. Olha, tudo o que fizemos passará pelo fogo. Ou seja, o fogo de Deus vai vir e tudo que foi verdadeiro, ou seja, que esteve fundado no amor, ficará. E tudo que não está fundado no amor, vira pó. Pensa nisso. Isso é loucura, mano. É por isso que eu comento com vocês que você tem que tomar muito cuidado com o entendimento do homem de fazer as coisas. A Bíblia fala assim, ó, nunca faça nada por ambição egoísta. Nunca. Faça nada por ambição egoísta. Por exemplo, eu dei um exemplo para vocês na semana passada, na aula passada, não lembro, sobre network. Deus me trouxe através da minha irmã e falou assim, mano, você precisa sentar nas mesas diferentes. E eu, de fato, concordei com aquilo que ele disse, só que eu fui direto pro meu coração e falei, Deus, se eu tenho que sentar nas mesas diferentes, o Senhor tem que me conduzir. Porque o network hoje que é ensinado, ele é ensinado na forma do egoísmo. Ah, vou me conectar com aquela pessoa porque ela vai me impulsionar para tal coisa. É totalmente egoísta isso. Eu me conecto às pessoas porque elas podem me dar. Não, mas você tem que se conectar segundo o que você tem que ser valoroso para a pessoa, para depois a pessoa, então eu vou ser valoroso para ela porque depois eu vou ganhar algo. Sempre está o foco no ego, sempre está o foco em nós como centralizados. Por isso que eu acredito que os verdadeiros networks, Deus abre o caminho, você se conecta. É lógico que você tem que ser ousado, você tem que sair da sua zona de conforto, tudo tem que ser feito. Mas, se você fizer algo por ambição egoísta, você só fez para ficar nessa terra. Só ficar nessa terra. Aí você precisa ter ciência disso. E naquele texto do homem que constrói o celeiro, Jesus diz assim, ó, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu posso ser bem-sucedido na visão terrena e totalmente mal-sucedido perante a Deus. E, e novamente, não estou falando de salvação, tá? Salvação, eu creio em Cristo, você está salvo, irmão. Ok? Só que você tem que tomar com oito cuidado também, que agora eu vou para o outro lado. Por quê? Se você tem uma mentalidade de pobreza, você fica assim, é isso mesmo, não tem que ter bens, não. E eu não estou falando isso. Eu estou dizendo assim, algumas pessoas, eu vi esses dias eu sentei numa mesa conversando com algumas pessoas e a pessoa repetiu acho que umas 5 vezes assim. Eu não quero ter tesouros terrenos, eu quero ter tesouro no céu. Eu não quero ter tesouros terrenos, eu quero ter tesouro no céu. Eu não quero ter tesouro terreno. Ela repetiu umas 5 vezes. E eu entendi assim, eu entendi o que ela está querendo dizer, mas eu sei que está fundamentado numa mentalidade de pobreza. A minha visão é diferente.
A minha visão é, eu quero ter tesouros no céu e também na terra. O que eu não quero é ter só tesouro terreno. E esses tesouros terrenos não vão ser acumulados. Que quando a Bíblia fala não acumule tesouro terreno, ela está querendo dizer o quê? O acúmulo, gente, presta atenção nisso. O acúmulo só vem por causa da avareza. E a avareza só existe por causa da mentalidade de escassez. Até um homem que pode ter 10 carros, ele pode ter mentalidade de escassez. Como assim, Abre? Pensa o seguinte: a avareza é o apego aos bens e às coisas terrenas. Se você tem certeza que o mundo é abundante, por que você se apegaria às coisas? Uma pessoa que se apega às coisas dela é uma pessoa que acredita que isso pode acabar. Logo, é uma mentalidade de escassez. Por quê? Porque a gente foi treinado a ter mentalidade de escassez. Por exemplo, use pouca água, senão a casa a água vai acabar. Use não sei o que lá, senão isso acaba. Use no, cuidado com isso, porque isso acaba. Uma hora acaba. Tudo acaba. E não acaba nada, não acaba nada. Não acaba. O mundo é infinito. Deus não fez um mundo escasso. Então, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com o apego. Mas, eu não estou dizendo que você não possa ter, tá? E não estou dizendo também que você não possa almejar. Eu almejo viver muito bem. A diferença é que eu sei que disso para Deus não tem, não é algo que no céu não vale nada, vamos dizer assim. No céu não vale nada. Mas eu quero construir tesouros terrenos e tesouros no céu. Isso você só vai construir tesouro no céu se você fizer tudo o que você fizer com base no amor. E quando você ama verdadeiramente as pessoas, você passa a servi-las. Você sempre vai servir quem você ama. É muito louco. Esse dia eu tava conversando com a minha esposa e a gente tava conversando. Às vezes ela faz uns bolos gostosos e quando ela faz o bolo, eu me sinto amado. Porque ela fez o bolo por causa de mim. Ela não come praticamente. Ela faz o bolo e come dois pedaços. Por isso que eu tô desse tamanho também, mas outra história. Mas eu me sinto amado por quê? Porque ela me serviu. Ela fez porque ela sabe que eu gosto e ela separou um momento para fazer um bolo para mim. Percebe que sempre quando você ama, você serve. E por isso que a prosperidade real está com base no amor. Porque quanto mais você serve, mais você prospera. Pensa comigo. Você faz algum tipo de comida, né? Vou dar um exemplo de lanches. O tiozinho da esquina que tem uma barraca de lanches, ele serve ali, sei lá, semanalmente, vamos dizer, 200 pessoas. Não faço ideia, tá, desse número. Só chutei. O McDonald's serve quantas pessoas? Milhões de pessoas, certo? Quem prospera mais? O tiozinho ou o McDonald's? O McDonald's. Quer dizer que o McDonald's ama as pessoas? Não, não tô dizendo isso. Tô falando quem serve mais prospera mais. Por isso que você sempre tem que ter nos seus negócios a ideia de servir mais pessoas. Quanto mais pessoas você servir, mais próspero você será. Certo? Agora, se você servir todas essas pessoas com amor, você está construindo tesouro no céu. Se você servir essas pessoas, tesouro no céu e tesouro na terra. E se você só serve para ser uma estratégia de ganhar mais dinheiro, você está construindo tesouro só na terra. É isso. Certo? Beleza. Texto que revela a motivação correta para ofertar. Eu já falei que a motivação correta para ofertar é o amor, certo? Beleza. Agora eu vou te dar um texto base sobre isso. Segunda Coríntios. Cadê o texto? Segunda Coríntios 9:7, tá? O 2 Coríntios 9:11 é o que você será enriquecido de todas as formas para ser generoso em toda ocasião. O 2 Coríntios 9:7 é o texto que revela a motivação correta para ofertar. O texto da base, depois desse texto aqui, lido de uma forma não religiosa, você não vai ter mais dúvida de como você deve semear, de como você deve ofertar. Ó aqui, ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
Vamos dividir esse texto em três, tá? Primeiro, cada um dê conforme determinou em seu coração. Ou seja, eu trouxe aqui para cima e coloquei aqui, ó. O valor que você vai ofertar, você tem autonomia para determinar em seu coração. Ah, é 10%, é 5%, é 2%, é 3%, é 12%, é 20%. É como você determinou no seu coração. E aí, esse determinou pode ser algo que você determinou mesmo, ou pode ser algo que o Espírito Santo te orientou a fazer. Mas é um seu coração. Não é um homem que vai chegar lá, vem aqui, você que quer ofertar R$ 1.000, você que quer ofertar R$ 5.000. Não, é você que vai determinar. E não tem problema o homem fazer isso se ele estiver sendo direcionado pelo Espírito. Mas você não vai ofertar os 5.000 porque tem alguém te impulsionando a fazer. Quem determina no seu coração é você. Esse é a oferta certa. Aí o segundo ponto é não com pesar ou nem por obrigação. Ou se você está ofertando, por exemplo, se você está dizimando, eu dizimo 10% que é obrigatório. Você já está quebrando um princípio do caramba aqui, ó. Não com pesar e nem por obrigação. Não deve doer, sabe? Assim, ó, quando você oferta aquilo que dói, as coisas no céu vão ser liberadas para sua vida. Ó, não é nem por pesar, nem por obrigação. Eu não estou dizendo que tem hora que você vai ofertar e não dói. Sim, eu entendo. Tipo, mas quando é direcionado por Deus. Às vezes Deus vai falar para você ofertar e, mano, não vai ser simples. Você tá com nada na conta e Deus manda você fazer. Você vai fazer. Vai doer um pouquinho, né? Porque você precisava daquele dinheiro, mas foi direcionado por Deus. É outra coisa. É uma obrigação interna. É algo que você se obriga a fazer, de ouvir Deus e fazer. Eu vou me arriscar. Eu não vou me reter segundo o medo. Eu não vou hesitar. É uma coisa que você determinou. Agora, não é nem por pesar nem por obrigação. Até coloquei aqui escrito embaixo. Você não deve ofertar por ser manipulado emocionalmente ou através de discursos emocionais, não, motivacionais ou abuso religioso. Você nunca deve ofertar, primeiro, porque todo mundo está ofertando. Vem aqui agora, e você na motivação, vou lá e oferta. Não tem fé, não tem amor nisso. Você só foi motivado por causa do show do momento. Segundo, através de discursos motivacionais. E terceiro, por abuso religioso. Abuso religioso, nós precisamos fazer uma aula só de abuso religioso. Abuso religioso é muito sério. E acontece muito, tá? Ó, abuso religioso é, você tem que ofertar porque eu sou pastor e eu tô mandando, e se você não ofertar, a maldição vai vir sobre sua vida, irmão. Isso é um abuso religioso. Entende? A palavra do homem de Deus, esses textos que são usados, isso é abuso religioso. Nunca faça nada por abuso religioso. Tá? E o último, e o final. Pois Deus ama quem dá com alegria. Ó, dar com alegria só é possível quando você faz isso por amor. É impossível doar com alegria se não for por amor, gente. Aí volta o princípio. É o amor que conta na parada. Pensa que Jesus, quando olhou para aquela viúva pobre que deu as duas, três moedinhas que ela tinha, ela fez aquilo porque queria algo em troca de Deus? Não. Ela fez por amor. Ela chamou a atenção de Jesus. Beleza. E aí eu vou voltar aqui só para ver se eu não deixei de responder alguma pergunta, tá? Qual a motivação correta? Eu acho que a gente chegou à conclusão. O amor, generosidade. Se eu não ofertar, consigo prosperar? Isso aqui é importante. Se eu não ofertar, eu consigo prosperar? Nisso aqui eu respondo. Não, você não consegue. Porque quem semeia pouco, colhe pouco. Se você não oferta, no sentido de você não é generoso, você tem uma alma pobre. Logo, você não vai prosperar. Porque o seu mundo exterior só reflete quem você é interiormente. Então, se você quer transbordar, você precisa semear. E não importa se você está vivendo uma situação boa ou não, tá? Tem um texto que faz o seguinte: aquele que semear chorando voltará sorrindo, certo?
Por que alguém semeia chorando? Porque não está passando uma boa situação. Se você pensar num agricultor, por exemplo, se você pensar num agricultor, por exemplo, um agricultor, ele sabe que ele pode estar passando a necessidade que for. Se ele pegar toda a semente e comer, mês que vem não tem colheita. Então ele tem que comer parte e semear parte. Isso é um princípio no mundo espiritual também. A oferta só é válida por dinheiro? Boa pergunta. Pense o seguinte: não, tudo que você faz é uma oferta. Agora, se o que você deseja colher é dinheiro, você precisa ofertar dinheiro ou qualquer coisa que tenha valor monetário, porque cada espécie gera a sua espécie. Entende? Porque é simples. Ah, eu quero. É, é normal. Eu sempre uso esse exemplo, mas é batata, né? Você vai ofertar, vai semear manga e quer colher mamão, né? Não sempre uso esse exemplo, mas é batata. Se você for pensar nas áreas, se você quer ter um bom casamento, você precisa ofertar o quê? Amor, abraço, companheirismo, comunicação, certo? Se você abraçar seu marido todo dia, dizer que é o marido todo dia, você vai ganhar um marido que te ama, mas você vai ganhar dinheiro com isso? Não, porque cada semente é em uma área. E ela sempre vai gerar de acordo com a sua espécie. Então, se você quer colher dinheiro, você precisa ofertar, semear dinheiro ou alguma coisa que tenha valor monetário. Caramba, Abner, como fazer sem querer em troca? É desafio. Você vai. No começo tem que ser um treino, né? No começo tem que ser um treino. No começo tipo assim, ó. Qual que é a melhor forma? Vou dar um desafio para todos vocês, tá? Quem quiser, lembra que eu fiz o exercício lá, que você tinha que me chamar no direct? Ninguém te chamou, tá? Então, não vou mais fazer essa. Se você não quiser fazer ou não fazer, o problema é seu, a vida é sua. Eu vou dar um desafio, e se você quiser praticar, você pratica. Você vai falar assim pro Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser generoso. Eu quero ser generoso. Me fala com quem? A voz de Deus vai fazer com que você gere fé e amor. É o melhor sinal para você não querer algo em troca. É o começo, tá? É o começo. Não que você tenha que fazer isso só quando Deus mandar. Não concordo com isso. Eu tenho pessoas amigos que concordam dessa forma. Eu não concordo. Mas, no começo, é um bom início, tá? Por exemplo, eu, de vez em quando, eu converso com pessoas o tempo todo, que às vezes Deus me direciona para ofertar dinheiro e pessoas, mas às vezes Deus me direciona para ofertar um curso. Deus me direciona para ofertar uma sessão de mentoria. Tem valores monetários isso. Tem um grande valor monetário. Só que na hora que eu converso, eu já sinto Deus falar, faz e pronto. E é muito louco isso aqui, ó. Pensa comigo. Você tem que tomar cuidado. Um princípio da oferta também, pessoal, você tem que semear no solo certo. O que que é o solo certo? O que que é o solo que a Bíblia relata? É o coração. Se você ficar semeando em pessoas que são improdutivas, logo elas se tornam dependentes de você. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então você começa a ofertar, por exemplo, muita gente faz isso com família. Começa a ofertar lá na família. Ah, tá passando necessidade, vamos ficar ofertando, mas essa pessoa não se mexe também. Aí você cria nessa pessoa uma dependência de você e não de Deus. Então por isso que a voz de Deus é uma grande escola no início, tá? Toda vez que eu ouço Deus por exemplo, curso. Toda vez que eu ouço Deus e eu oferto na vida de alguém um curso, sempre cai no solo bom. Sempre. Porque pensa comigo, gente. Muita gente compra curso e nem assiste. Imagina a minha cabeça pensando assim: Mano, se a pessoa compra o curso e não assiste, ainda mais sai fodado pra ela.
Não tem valor nenhum para uma pessoa que recebe. É por isso que eu não nunca faço, dou curso de graça se Deus não fala, e não faço mentoria de graça, nada disso. Por quê? Porque você não dá valor àquilo que você recebe de graça. Você acha que quem dá mais valor? Você que está ouvindo essa aula de graça ou alguma pessoa que pagaria R$ 1.000 para assistir essa aula? Entende? Claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas são assim, tá, gente? Mas em sua maioria. E tem muita gente que compra. Sabia que é muito mais fácil uma pessoa vender o curso para alguém do que fazer ela assistir? Porque muita pessoa compra e deixa lá, achando que só o fato de comprar vai mudar a vida dela. Então, por isso que quando eu vou ser generoso com alguém, é só quando Deus fala. Quando Deus fala é batata. Todas as pessoas que Deus falou para eu doar o curso assistiram completo. Entende? Por quê? Porque cai no solo bom, porque Deus conhece o coração da outra pessoa. Então, uma escola, qual que é o desafio para você? Comece a perguntar isso para o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, eu quero ser generoso, eu quero multiplicar. A Bíblia diz que a alma generosa vai ver os seus bens aumentarem, prosperarem. Então, você quer multiplicar, você quer prosperar? Pergunta para o Espírito Santo, com quem que eu devo ser generoso? Se nós podemos estar falando de R$ 1, gente, de R$ 2, de R$ 5, de um produto. Se você vende doce, um doce. Se você vende, sei lá, não sei o que você vende. Você vende brinco, você vende roupa. Ah, ó, tal pessoa lá tá passando por tal coisa. Teve um momento da minha vida que eu peguei todas as minhas roupas e eu falei, mano, não vou mais usar essas roupas. Só que eram roupas boas. Coloquei tudo num saco de lixo, limpo, né? Você vai doar o saco de lixo. Você coloca tudo lá. E eu falei pro Espírito Santo, pra quem que eu devo dar? O Espírito Santo, na hora, me trouxe uma pessoa que tinha um porte físico parecido com o meu. Eu fui e liguei pra ela. Falei assim, mano, é meio estranho, né? Quando você vai doar roupa, que parece que às vezes você tá falando que a pessoa não tem, né? Então você tem que ser bem, bem cuidadoso na hora de falar isso. Fala assim, irmão, tava falando com Deus aqui, tô com um saco de roupas aqui, tô falando com Deus, e ele me trouxe você. Ele falou, de Deus, irmão, eu pedi ontem. Ontem eu falei com Deus que eu queria renovar meu guarda-roupa, que eu não tinha dinheiro pra comprar roupa e que eu queria roupa. Pensa. Hoje eu conversei com um rapaz, eu tava conversando com ele no WhatsApp, e ele já, mano, queria comprar o curso de qualquer forma, comprar o curso de qualquer forma. E o Espírito Santo não me direcionou eu fico muito sensível com isso, meu coração é muito sensível com isso. E o Espírito Santo não me direcionou para ser generoso. Eu vi que ele era um cara que queria mesmo e tava esperando o dinheiro sair, direto printava a tela para mim, mandava, tipo, que ele tava lá no checkout. Só que o Espírito Santo não me direcionou. Se o Espírito Santo não me direcionou, eu não faço, mano. Só que o que eu senti de fazer? Falei, irmão, vamos fazer o seguinte: você não tem o valor completo, né? Me faz alguma proposta. Me faz alguma proposta. Como que você pode pagar? Ele falou, cara, eu posso pagar dessa. Ele trouxe a proposta prontinha, assim, ó. Assim, 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 assim. Eu falei, não, beleza, eu aceito. Ele falou, meu Deus. Ele falou assim, eu orei com Deus hoje de manhã por isso. Eu falei assim, eu quero esse curso. Ele tá assistindo todas as aulas gravadas aí, todas as aulas aqui. Eu declarei, ele falou assim, eu assisti a sua aula sobre declarar, agradecer e tal, eu declarei, tal, 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 e tá acontecendo. Aí eu falei assim pra ele, e eu falo pra vocês, não é sobre quanto dinheiro você tem na conta, é sobre quanta fé tem no seu coração. Esse é o segredo, entende? Se você tem fé, essa parada se manifesta. Você não tem que esperar ter dinheiro, você tem que ter fé. Logo você vai começar a abrir caminho onde não tem caminho. Vai acontecer coisas, tipo assim, do nada vai acontecer uma coisa. Do nada a pessoa te dá o que você precisa. Abre-se um caminho para você fazer isso num valor mais barato. Mas você precisa ter fé, meu amigo. Pelo amor de Deus. E muitas vezes os princípios de Deus, as direções de Deus, né? Hoje mesmo eu declarei um valor, eu quero um valor específico de Deus, que é um valor alto no padrão que eu tô acostumado a fazer. Eu falei assim, Deus, só me dá a chave. Vem com uma direção do céu. Por quê? Às vezes a direção do céu é o seguinte: você tá com um pouquinho de dinheiro na conta, pouquinho, pouquinho, quase nada de dinheiro na conta. E você precisa de mais, né? Aí na cabeça humana você pensa assim, mano, eu preciso ter mais. Aí Deus fala, doa o que você tem. É totalmente o contrário. Aí você fica, meu Deus. Só que foi uma direção divina, gente. Foi uma direção divina. Na hora que você doa, pum, desbloqueia uma parada no mundo espiritual e vem aquilo que você precisava. Por isso que eu
eu tô gostando de falar desse assunto, tanto semana passada como hoje, falando bastante de dinheiro, porque eu quero que você comece a conversar com Deus sobre dinheiro. Gente, você não tem noção de quanto tempo eu demorei para conseguir falar com Deus sobre dinheiro. Eu tinha muito conflito com dinheiro, e um dos conflitos é que quando eu comecei no mundo dos negócios, lá de empreendedor, eu ouvia muito: não se misture de Deus com dinheiro, não se misture Deus. Esse bagulho entrou na minha cabeça de um jeito que eu não conseguia falar com Deus sobre dinheiro. Eu não conseguia falar com Deus sobre dinheiro. Tipo assim, ah, Deus, tô precisando de dinheiro. É como se fosse responsabilidade minha, é eu que tenho que fazer. Dinheiro é comigo. Quando for intimidade com Deus, eu falo com Deus, eu oro, eu converso com Deus. Agora, dinheiro não. Dinheiro, é isso que eu preciso fazer. Hoje, meu irmão, eu só 80% da minha conversa com Deus é de dinheiro. É isso, porque eu sei que ele deseja minha prosperidade. Eu sei que ele deseja que eu prospere, eu sei que ele deseja que eu seja feliz, eu sei que ele deseja que eu tenha, sim, bens materiais, porque ele promete na palavra dele bens materiais. Então, eu estou tentando tacar de forma explícita dinheiro, riqueza, abundância, prosperidade, para você começar a conversar com Deus sobre dinheiro e você começar a atuar na fé, agir na fé. Então, respondendo essa pergunta, se eu não ofertar, consigo prosperar? Não, meu irmão, você não consegue, porque se você não oferta, você tem uma alma pobre. E se você tem uma alma pobre, você vai manifestar pobreza. Quanto mais uma pessoa tem uma alma rica e generosa, mais ela vai dar, mais ela vai doar. E aí vem uma pergunta, respondendo a pergunta para a galera que participa das comunidades aí e ficou um pouco confusa hoje. Ofertar e dar dízimo tem que ser numa comunidade? Não, não tem que ser. Mas vou tirar vou descompartilhar. Quando eu tô falando doar aqui, é doar geral, galera. É estar sensível geral. Mas vou falar uma coisa pra você. Se você participa de uma comunidade, você tem um pastor que cuida de você, você tem líderes que cuidam de você, um lugar que você ouve louvores, um lugar que você ouve pregação, e você não doa dinheiro lá, você é um miserável. Mas de grande porte. Meu Deus do céu. Porque aquelas pessoas que estão lá entregando seus dons ao seu favor, cuidando de você espiritualmente, muitas vezes da sua família, muitas vezes do seu casamento. Você está lá, ouvindo palavra, aprendendo. Aí na hora de ofertar, você fica de nariz empinado, você torce o nariz, aí não gosta de ministração de oferta. Você é pobre de mente. Você tem que fazer isso com alegria, entende? Nossa, essas pessoas estão doando a vida delas em prol de me ensinar, em prol de cuidar da minha família. Não é porque é 10%. Cara, não importa o valor, você tem que dar o máximo que você conseguir. Mas, Abner, é que eu não confio tanto nas pessoas que estão na direção, então sai do lugar. O que você tá fazendo lá, mano? Eu não entendo isso. A pessoa, eu não confio tanto nas pessoas. Então, você tá fazendo o quê lá? Entende? Na Bíblia fala 10%, dízimo, dízimo. Quando fala dízimo, é 10%. A palavra dízimo tá falando 10%. Aí eu tô usando 10% porque a maioria da galera pegou isso como padrão, certo? Mas a oferta que você vai fazer, a generosidade que eu tô falando, ela é geral, para todas as pessoas. Você tem que estar sensível, não só na comunidade que você faz parte. Agora, se você faz parte de uma comunidade, sim, você tem que ser generoso com esse lugar, pelo amor de Deus. Esse lugar precisa, ninguém vive de pagar conta com amor e com oração. A pessoa precisa de dinheiro, tanto o lugar para se manter, quanto aqueles que trabalham integralmente nesse lugar. Se você participa de uma comunidade assim, que tem um pastor, que vive de forma integral ali, tal, tal, tal. Sim, eles precisam viver. Então você tem que ser o mais generoso possível. E a Bíblia relata que os líderes, na nova aliança mesmo, tá? Na nova aliança, aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. E eles têm direito de receber do evangelho. Certo? Paulo fala assim, ó. Paulo fala o seguinte, que ele tinha o direito de viver a partir da oferta dos irmãos, mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu continuar trabalhando como fabricante de tendas e pregando o evangelho, certo? Mas por que que Paulo fez isso? Porque as pessoas não aceitavam Paulo por causa do passado dele.
Então, para não colocar empecilho a mais no evangelho, ele escolheu trabalhar e pregar o evangelho. Só que Pedro, Tiago, João, todos eles pregavam o evangelho e viviam da oferta do povo. Todos eles. E a Bíblia relata que você deve sim, aquele que prega o evangelho, que ensina o evangelho, é digno de dupla honra. Novo Testamento. Novo Testamento, Nova Aliança. Então você deveria sim chegar junto com o seu pastor, se ele é um pastor íntegro, honesto, você deve chegar junto sim. Ah, Deus mandou dar uma oferta de sei lá quantos milhares pro meu pastor. E você, tipo assim, é assim, ó. Esses dias eu fui numa célula e eu nem conhecia lá a pastora que estava pregando, mas Deus falou, ó, oferta um valor na vida dela. E ela estava falando de uma construção que eles estavam fazendo, tá? Para a igreja deles lá. Só que o que eu sentia era para ofertar na vida dela, era para usar na vida dela, não é para usar na construção. Porque o que acontece com o pastor? Ele entrega tudo para a igreja, né? Tudo que ele faz é para a igreja. E na maioria das vezes não usa muito para si. E nós entregamos a oferta e falei assim: é para você, tá? É para você usar para você. Você tem que sim chegar junto com as pessoas. Se você está num lugar e você recebe ajuda desse lugar, apoio desse lugar, palavra desse lugar, ai de você, irmão. Aí é muita miserabilidade. Não sei se essa palavra existe. Certo? Deixa eu ver se ficou claro. Ficou claro o assunto dízimos e ofertas hoje, gente? Meus nobres, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, manda pergunta. Se não ficou nenhuma dúvida por enquanto, eu quero que você digita uma palavra ou uma frase que define tudo que você ouviu aí sobre dízimos e ofertas. Defina aí. Sim, mas essas crianças lá, mano. Ó o microfone. Ó o microfone. Já cortei e tá soltando de novo. Vamos lá, fala pra mim. Em uma palavra ou em uma frase. Vou ser sincera. É muito bom esse começo. Vou ser sincera. E quando você recebe CLT, paga as contas e não sobra nada, dá mesmo assim pela fé? Pensa comigo. Eula, você é um agricultor. Você recebeu poucas colheitas naquele mês. Você é um agricultor. Se você pegar toda a colheita e comer, o que vai acontecer no mês que vem? Você não vai ter colheita nenhuma. É assim da mesma forma, com o princípio da generosidade. Quanto mais generosa você for, mais você vai prosperar. E a generosidade, ela não está alinhado quanto você tem na conta. Entende? Na verdade, a generosidade, Eula, é o grande chave para sair da escassez. Uma pessoa que é generosa na crise é o que a Bíblia diz de ser fiel no pouco. Entende? Quando você é fiel no pouco, por quê? Porque fiel. Você oferta o pouco que tem porque você sabe que Deus é o teu provedor. Isso é fidelidade, entende? Tipo assim, eu sei que Deus é meu provedor, logo eu oferto no mundo espiritual, no reino, porque o reino vai produzir para mim. Entende? Então, sim, dá-me assim mesmo pela fé, sim, sim. Meu conselho para você é que sim. Libertação e generosidade, maravilha. Libertação, reforço no entendimento sobre dar com amor. Ser generoso e ofertar com amor. Maravilha, maravilha, maravilha. Certo? É, o Enzio tá aí ainda? Faz a pergunta do coração, Enzio, por favor. Deixa eu ver que tinha uma pergunta. Eula, você fez uma pergunta lá em cima do sei que lá de presbítero e diácono, né? Tá, lembrei da pergunta. É, quando eu falei sobre essa questão de cargos virem, né, na igreja, foi algo depois de 300 anos, aí você citou. Mas e os diáconos e os presbíteros que a Bíblia relata? Sim, a Bíblia relata isso, e isso existe, deve existir. Existe o pastor, existe o profeta, existe o evangelista, existe o mestre, existe o presbítero, o diácono. Tá, mas todos eles são funções e não cargos. E é isso que muda na mentalidade religiosa. Por quê?
Porque quando você enxerga uma pessoa pela função dela, você não dá a ela uma autoridade que não é dela. Você a respeita a função dela, entende? Por exemplo, deixa eu. Vou usar um exemplo de casamento. É, quando a gente fala sobre a mulher ser submissa ao homem, qual é a minha visão sobre isso? Submissão. O homem também tem que ser submisso à mulher. Essa é a minha visão. Como isso? Vamos pegar o seguinte. Eu e a Mayara, vou dar um exemplo meu da Mayara. Eu e a Mayara temos habilidade diferente. A Mayara tem uma melhor habilidade com conta. Logo, ela fica responsável por fazer as contas da família, financeira. Se nós juntos definimos que essa é a responsabilidade dela, logo eu devo ser submissa a ela na função dela. Então não tem que ir lá meter o bedelho, entende? Eu tenho que ser submisso na função dela. Ela tem maior autoridade que eu? Não. Eu tenho maior autoridade que ela? Não. Ela tem a função dela, eu tenho a minha. Isso são respeitar funções. Da mesma forma, dentro da comunidade. O pastor tem maior autoridade que você no mundo espiritual? Não. Naquele lugar ali ele tem? Tem, porque ele é o líder. Logo, eu preciso respeitar a função dele. Não porque ele é um homem ungido e não vamos tocar no homem ungido, senão vamos atrair maldição. Não. Não tem nada disso. É porque eu respeito a função do pastor, eu respeito a função do presbítero, eu respeito a função do cara que toca, eu respeito a função de todo mundo. Só que ninguém é mais que ninguém. Todo mundo está no mesmo parâmetro perante a Deus. Isso é a diferença de cargo, porque cargo define um maior que o outro. Certo? Sempre vai ter um cargo maior que o outro. No evangelho não existe cargo, existe funções. Então existe a função do presbítero, existe a função do diácono, existe a função do pastor, e nós temos que respeitar cada um dentro da sua função. Certo? E o respeito sempre vai vir com base de novo. Aonde que vem o respeito? Com base no quê? No amor. Tudo volta pro amor. Tudo volta pro amor. Por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Certo? O Enzo não mandou a pergunta de novo, né? Cê- Minha sempre foi dizimista com salário mínimo. E eu ficava surpresa quantas coisas ela fazia, pagava aluguel, contas e ainda guardava dinheiro. Show! O iPhone aí, que pô, na próxima você coloca o seu nome, iPhone. É, o, o, o iPhone falou que a minha deve ser minha mãe, né? Porque não saiu eu também faço isso. Eu digito a frase, eu falei na minha cabeça a frase incompleta. Mano, no story eu faço isso o tempo todo. Não sei se vocês já perceberam. Eu falo a frase, depois de à noite eu vou ver o story, tá lá, faltando um monte de palavra. Minha mãe foi dizimista com salário mínimo e eu ficava surpresa. Por que que ela viveu isso, gente? Mesmo sendo dizimista, o dízimo não sendo uma lei obrigatória, por que que ela viveu isso? Você aprendeu hoje. Quero ver, responde aí, quem tem coragem. Sim, porque ela fez por generosidade. A generosidade está baseada no quê? Amor e fé. Ela fazia porque tinha fé. Entende? Logo, a fé movimenta, a fé sempre vai manifestar. Eu fui dizimista há muito tempo da minha vida e vivi coisas extraordinárias. E também teve fase que eu fui dizimista e não mudou nada. Tudo depende do quê? Do meu coração. Agora é muito melhor quando você faz com fé, com o princípio correto. Hoje você tem o princípio correto. Não é obrigatório, não tem essa questão da maldição, mas eu vou fazer mesmo assim porque meu coração deseja fazer isso. Show, vai pra cima.